Eu já tinha no currículo experiência com italianos e portugueses, até que despretensiosamente fiz um mochilão pela América do Sul e conheci um holandês na Bolívia. Nós nos conhecemos no bar do hostel, que era um bar irlandês, e estávamos ali vendo as gringas inglesas tirarem a blusa em cima do balcão para poder ganhar mais um shot. Vocês sabem como é. Elas podem até mostrar tudo e mais um pouco, mas vai a brasileira fazer isso. Dá um problemão, corre risco até de ser expulsa da balada e de ser chamada de vagaba em alto e bom som, porque a fama a gente já tem, infelizmente. Estava eu lá comportada, bebendo minha cervejinha, um pouco assustada com tudo que vi, quando um holandês começou a rir da minha cara e começou a puxar aquele assunto batido de viagens. De onde você é, o que você faz da vida, vai pra onde depois daqui? Quando eu disse a minha idade, ele não acreditou. Eu tinha 29 e ele 27. E para minha sorte, ou azar, todos falam que eu tenho cara de novinha, mesmo sem ser. Comecei a me interessar por ele ali mesmo, aquele sorriso lindo, cara de menino esperto. Deixei rolar e conversamos por 3 horas sem parar. Só que meu inglês estava péssimo, mas à medida que a bebida foi entrando, fui falando melhor, e depois de 3 horas, ele colocou a mão na minha perna da forma mais sutil do mundo, tipo, sem querer querendo, sabe? Foi aí que eu pensei, já que me deu ousadia, então toma. Agarrei ele e nos beijamos sem parar, e foi maravilhoso. E foi aí que eu aprendi que alguns gringos questionam muito as nossas habilidades, tipo, nossa, como você beija bem, deve praticar muito no Brasil. Nossa, como seu corpo é lindo, você deve se exercitar muito. E eu achava aquilo tudo tão engraçado, mas mantinha a pose, só que eu ria litros por dentro, porque essas tiradas deles não fazem o menor sentido, pelo menos não pra mim, porque eu mesma nunca fiz exercício a sério na minha vida, e tenho o corpo que tenho porque tenho, não tenho que explicar. Enfim, a festa no hostel terminou e o segurança teve que nos separar. Pode rir, mas é verdade. Estávamos tão grudados que foi difícil nos desapartar. No dia seguinte, tínhamos vários passeios nas montanhas e nos encontramos à noite no mesmo bar e começamos a beber de novo, dessa vez sempre juntinhos como namorados. Ele falou claramente no meu ouvido que queria sapeca iaiá e perguntou se eu também queria. Eu disse que sim, claro, um gatão gostoso daquele, e continuamos ali bebendo até escolhermos o lugar, já que estávamos num hostel com quartos coletivos. Aí eu te pergunto, como faz? Se é que dá para fazer. A resposta é, a gente sempre dá um jeito e se organizar direitinho todo mundo goza. Ninguém vai passar vontade. Decidi que era melhor no banheiro, no boxe, e então pegamos nossas toalhas e fomos para o boxe. Fizemos o Paranauê gostoso com o chuveiro ligado, morrendo de medo que alguém entrasse no outro boxe e ouvisse. Teve que ser bem silencioso, mas sabe como é? Vez ou outra rolava uma suspirada gostosa. No dia seguinte, passeamos pelo parque e fomos ao mercado municipal comer algo da cultura boliviana e ver os festivais que eles fazem. Namoramos sobre a grama e eu já estava apaixonada e ele parecia bem empolgado também. No dia seguinte já era hora de partir e ele disse a palavra saudade e eu fiquei como? Toda meladinha. Achei super fofo e continuamos a viagem. Eu ia para o Peru, onde ele já tinha ido. E ele estava indo para o Chile, onde eu já tinha ido. Ou seja, havíamos nos esbarrado super por acaso em sentidos contrários. Mas não há nada a lamentar nisso. Aconteceu. São os encontros e reencontros que a vida nos proporciona. Só nos resta aceitar. 15 dias depois eu já estava no Brasil e tinha pedido as contas no meu trabalho e o holandês estava na Argentina, mas ele queria muito vir ao Rio me ver, mas achou a passagem muito cara e o voo dele de retorno era por Buenos Aires. Uma canadense amiga nossa que conhecemos no hostel mudou o roteiro todo dela e comprou a passagem de ônibus da Bolívia para o Rio, pois ficou louca de vontade de conhecer o Carnaval do Rio.
O holandês não quis mudar o que já estava planejado. E não quis mudar por causa dos preços, pois ele achou tudo muito caro para remarcar. Mas mesmo assim, ele resolveu comprar minha passagem para Buenos Aires, que custou somente R$ 1.200, e combinou que eu pagasse parte da hospedagem e alimentação, para não ficar pesado para ele. Eu achei justo. Não sei se estou generalizando, mas eu considero os holandeses bem pão duros. Mas de vez em quando parece que abrem uma exceção, e foi o que aconteceu. Não sei se por sentimento ou se por tesão, mas eis que o homem abriu a mão por uma boa causa. Eu. Cheguei na Argentina e nos reencontramos, e foi tudo muito louco. Parecia que íamos engolir um ao outro. Rolava uma química muito forte entre a gente. Depois, passeamos a pé pela cidade, resolvemos andar de bicicleta, bem coisa de holandês, e foram aproximadamente 30 quilômetros pedalando juntos. Cheguei cansadíssima, mas mesmo assim fomos a uma festa de salsa e a minha dancinha simples aos olhos dele fazia parecer que eu era uma bailarina de primeira classe, quando na verdade eu mal sabia dar os passos simples de um forró. Até que a viagem dele acabou e era a hora dele voltar para a Holanda. Conversamos muito nos primeiros 2 meses pelo WhatsApp. Comprei minha passagem para Amsterdã, mas no 3º mês ele me confessou que já tinha uma outra namorada lá, mas que mesmo assim eu poderia passar alguns dias na casa dele. Eu fiquei sem chão, confesso. Cheguei lá e ele foi me buscar e me tratou como uma amiga, mas uma amiga bem querida. Me deu um cartão com 50 euros de passagem para eu andar na Holanda. Pagou a comida em todos os lugares que me levou para uma festa no AP dos amigos e me apresentou a todos eles. Achei eles todos muito curiosos, perguntando de onde eu vinha, o que eu fazia para ter tanto dinheiro para viajar. Dizem que os holandeses são bem discretos, mas depois dessa, não sei se é bem assim não. Depois da festa, eu estava muito bêbada e perguntei a ele se voltaríamos de bicicleta naquele estado, e ele disse: "Mas é claro, nós viemos de bicicleta, não foi? Então nós voltaremos de bicicleta." Voltamos pedalando, mas eu caí, levei um tombo, porque o freio deles lá era pedalar para trás e eu não sabia disso. No último dia, eu já queria ir para Amsterdã fumar uma verdinha, porque eu estava muito triste por ter ficado apenas como amiga dele. Mas eu desisti da verdinha porque eu acho que eu sou meio careta para isso. Apesar de tudo, eu entendo que para tudo tem seu tempo. Ele é um garoto ainda, só tem 27 anos e está na fase de curtir. Eu, com 29, já quero algo mais sério. Enquanto isso, eu vou conhecendo outros, me divertindo, aqui no Brasil mesmo, até encontrar alguém que queira formar uma família comigo, o que não era o caso do holandês. Confesso que vivemos dias lindos, é tão bom recordar, parecia um sonho romântico, mas passou. Ficou lá atrás como uma linda história para recordar. Eu sigo em paz. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem uma história fofa como essa para contar, comenta aí embaixo. Um abraço e até a próxima.